Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Prontos para o capítulo 14, a descoberta da ignorância? É o primeiro capítulo da parte 4, a Revolução Científica. E esse capítulo ele é bem longo, então eu vou dividi-lo em duas partes. Hoje a gente vai ver a parte 1, na semana que vem a parte 2. E aí a gente começa, né, pela descoberta da ignorância. Nos últimos 500 anos, a ciência moderna ela avançou muito, mas até 1500 os homens não tinham energia elétrica, carros, aviões, quiçá foguetes, né? E o conhecimento que era reconhecido era o conhecimento de senso comum, né? O conhecimento que era passado pelas grandes autoridades da época, que eram os filósofos, os padres, né? Os imperadores. Então, não havia ainda essa sede de curiosidade, né? A curiosidade científica. Ela vai ganhar corpo só dos últimos 500 anos para cá e muito mais nos últimos 200 anos, né? Quando a gente tem aí a Revolução Industrial. Aí sim a ciência dá um salto incrível. E eu vou ler para vocês já o primeiro trechinho que vai falar um pouquinho sobre isso. Ah, mas eu não disse, né? Se você está chegando agora neste canal e ainda não me conhece, eu sou Rosângela Carvalho e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. E a nossa leitura atual é deste livro aqui, ó, Sapiens, uma breve história da humanidade, que eu confessei já para você, já falei algumas vezes, cada capítulo para mim é uma surpresa, sempre traz alguma visão, alguma observação de algo que eu nunca tinha imaginado que poderia ser desta forma. Eu acho extremamente interessante. Estou achando, né? Vou ler para vocês o primeiro trechinho. Mas o momento mais notável e definidor dos últimos 500 anos ocorreu às 5 horas, 29 minutos e 45 segundos da manhã de 16 de julho de 1945. Naquele segundo exato, os cientistas norte-americanos detonaram a primeira bomba atômica em Alamogordo, Novo México. Daquele ponto em diante, a humanidade teve a capacidade não só de mudar o curso da história, como de pôr fim nela. Né? Vocês sabem o estrago que a bomba atômica já causou, né, para a humanidade. O processo histórico que levou a Alamogordo e a Lua é conhecido como Revolução Científica. É uma revolução porque até por volta de 1500, os humanos do mundo inteiro duvidavam de sua aptidão para adquirir novas capacidades, sejam elas médicas, militares ou econômicas. Embora o governo e os patrocinadores destinassem fundos à educação e bolsas de pesquisa, o objetivo era, em geral, preservar as capacidades existentes, em vez de adquirir capacidades novas. O típico governante pré-moderno dava dinheiro para padres, filósofos e poetas, na esperança de que eles legitimassem o seu poder e mantivessem a ordem social. Ele não esperava que eles descobrissem novos medicamentos, inventassem novas armas ou estimulassem o crescimento econômico. Então, a gente consegue perceber aqui que desde que o mundo é mundo, os investimentos eles vêm como manutenção do status quo, né? As pessoas que nasciam pobres continuavam pobres, os que nascem ricos continuam ricos, mas com o advento da ciência moderna e com o grande progresso científico que a gente teve nos últimos anos, a gente e com esse despertar de consciência, de possibilidade de mudança, de transformação, não só social, mas como pessoal, a gente sabe que hoje em dia é possível sim você mudar, né? Você evoluir de uma categoria para outra. Então você pode nascer pobre e você pode chegar a ser um bilionário. Você pode. Não estou falando que você vai. Você vai se você se determinar a isso. Um outro livro que eu estou lendo, o autor ele fala exatamente isso. Ele fala que 80% dos bilionários do mundo
não nasceram bilionários, não são filhos de herança. 80% construíram a sua riqueza. Então, se 80% dos bilionários construíram a sua riqueza, significa que nós também podemos construir a nossa, desde que a gente acredite, né, e trabalhe por isso. Aí, continuando. Mas a ciência, ela precisa de recursos para suas pesquisas, e esses recursos geram pesquisas, que geram conhecimento, que geram poder. Isso é o ciclo básico da ciência moderna, né, que o autor traz aqui. E ela é diferente de todas as tradições de conhecimento que a gente tinha até então. E ela tem 3 aspectos cruciais que eu vou ler para vocês da ciência moderna. O primeiro aspecto é a disposição para admitir ignorância. A ciência moderna se baseia na sentença latina que fala ignoramos, ou seja, não sabemos, nós não sabemos. Presume que não sabemos tudo. E o que ainda é mais crucial, aceita que as coisas que achamos que sabemos podem se mostrar equivocadas à medida que adquirimos mais conhecimentos. Nenhum conhecimento, nenhum conceito, ideia ou teoria é sagrado e incontestável. Então, para a ciência, não existe verdade absoluta. Existe aquela teoria válida até determinado momento. A gente sabe que hoje em dia já várias teorias caíram por terra e já existem novas teorias e já existem teorias novas que também já estão caindo por terra. Por quê? Porque a ciência ela é dinâmica, ela está sempre avançando. Então, eu cheguei até aqui, a gente pode ver, por exemplo, a evolução dos carros, né? Então, tinha lá o primeiro carro que foi inventado pelo Henry Ford, era um carro de um determinado modelo. E hoje em dia a gente chega nos carros da Tesla, que são os carros elétricos. Então, qual que foi o percurso, né, dessa evolução, né, científica no caso dos carros? E se a gente falasse que a verdade absoluta era aquele primeiro carro do Henry Ford parasse ali? Né? Então, é isso que a ciência ela traz para a gente, ela traz a evolução. Não existe um ponto de parada. A gente não para ali e fala, até aqui já sabemos tudo e não existe mais nada a descobrir. Não, a gente sempre tem algo a conhecer. O segundo ponto é o lugar central da observação e da matemática. Tendo admitido a ignorância, a ciência moderna almeja obter novos conhecimentos e faz isso reunindo observações e então usando ferramentas matemáticas para relacionar essas observações em teorias abrangentes. O que são esses pontos matemáticos que a gente pode dizer? São as estatísticas, são as probabilidades, são os gráficos, né? Então, a ciência, ela trabalha com dados. A aquisição de novas capacidades. A ciência moderna não se contenta em criar teorias. Ela usa essas teorias para adquirir novas capacidades, e em particular para desenvolver novas tecnologias, que aí a gente volta lá ao primeiro exemplo, quando eu falei do ignorante dos carros. Então, ela não se contenta só em ter feito o carro. A partir do momento que eu descobri o carro, o que eu posso fazer para evoluir esse carro? Né? E quando a gente inventou o avião, né? O primeiro avião que voou 14 bis lá do Santos Dumont, como que era aquele avião e como que são os aviões hoje? E como que a gente evoluiu para os foguetes, né? Então, a gente tem evoluído, por quê? Porque a ciência está sempre nesse processo. A revolução científica não foi, então, uma revolução do conhecimento. Foi, acima de tudo, uma revolução da ignorância. A grande descoberta que deu início à revolução científica foi a descoberta de que os humanos não têm a resposta para suas perguntas mais importantes. Então, a ciência foi evoluindo nesse sentido. E como eu já disse antes, a ciência ela não é uma verdade absoluta, então ela não tem dogmas, mas ela tem métodos científicos de pesquisa e procedimentos. Então, ela, através dos dados, ela faz as suas probabilidades e estatísticas. E aí ele traz um exemplo aqui. Ele conta a história de 2 pastores escoceses. E os escoceses, eu não sei se vocês sabem, porque eu também não sabia assim, eles são muito práticos. Então, eles quiseram fazer uma projeção de quantos pastores morreriam nos próximos anos, tal. E aí eles não foram, aí o autor que fala, né? Eles não foram perguntar para Deus quantos pastores iam morrer. Eles fizeram
uma estatística, né? Eles calcularam quantos pastores tinham na cidade, quantos pastores tinham morrido nos últimos anos, para ter uma projeção de quantos pastores poderiam vir a morrer nos próximos anos. E a partir desses dados, eles coletaram um valor e fizeram um fundo de pensão das viúvas e filhos de pastores da Igreja da Escócia. E esse fundo ele existe desde 1765 e hoje em dia é um dos maiores fundos de pensões do mundo, que aporta 100 bilhões, né, nos dias de hoje. Eu digo dos dias que o livro foi escrito lá por volta de 2010, 2012, né? Porque eu falo 2012 foi o lançamento, mas aí esse livro ele vem sendo escrito, né? Não sei quanto tempo o Yuval Harari levou para escrever esse livro. Então, 100 bilhões de libras, né, investidas nesse fundo. É o dinheiro lá da Escócia, são as libras. Então, a partir desses cálculos, é possível fazer essas previsões. E aí, o que acontece? A gente tem aqui a matemática entrando na ciência, só que a matemática, ela não fazia parte da base da educação, né? Muito embora a gente tenha aqui um paradoxo, né? Porque a escrita foi inventada para registrar números, dívidas e contas. Vocês se lembram disso? É uns capítulos lá do início do livro. Eu vou deixar aqui para vocês, porque eu também, nesse momento, eu não lembro exatamente o nome do capítulo, mas eu vou deixar o card aqui, ou aqui para vocês, sobre a descoberta da escrita. E ela era para números. E aí a gente não tem uma base educacional que trabalha matemática. Vou ler para vocês mais um trecho. Basta observar a história da educação para perceber a que ponto esse processo nos levou. Durante a maior parte da história, a matemática era um campo hermético. Campo hermético é de fechado, vem daquele portinho hermético, sabe, que lacra tudo? A palavra hermético, né? Que até mesmo as pessoas instruídas raras vezes estudavam seriamente. Na Europa medieval, a lógica, a gramática e a retórica formavam o núcleo educacional, ao passo que o ensino de matemática quase nunca ia além da simples aritmética e geometria. Ninguém estudava estatística. A monarca incontestável de todas as ciências era a teologia. Então, até esse momento aqui, a gente não fazia estatísticas, e hoje em dia a gente sabe que as estatísticas, elas são fundamentais para fazer projeções tanto de políticas públicas quanto de aprendizagem. No meu caso, sou professora, então a gente tem lá várias provas que são aplicadas, né, na educação, e elas fazem os índices lá, o IDEB, né, o Índice de Desenvolvimento Educacional Brasileiro, vem desses dados, né, vem da aplicação dessas provas. Então, a gente precisa disso para saber que métrica a gente está atingindo ou não. E a gente sabe que dentro desse IDEB, a nota de matemática, ela no quinto ano, ela é uma nota. Quando a criança chega, que já não é mais criança, né, que é adolescente, no nono ano, em vez dessa nota aumentar, ela cai, gente, ela despenca. Então, como que isso acontece, né? Como que a gente não compreende a matemática? Aí eu vou ler aqui mais um trechinho para vocês. Mas cada vez mais, né, os estudantes de hoje são motivados ou forçados a estudar matemática. Um movimento irresistível rumo às ciências exatas, definida como exatas por usarem ferramentas matemáticas. Até mesmo as áreas de estudos que tradicionalmente faziam parte das humanidades, como o estudo da linguagem humana, linguística, e da psique humana, psicologia, se apoiam cada vez mais na matemática e tentam se apresentar como ciências exatas. Os cursos de estatística hoje são parte dos requisitos básicos não só na física e na biologia, como também na psicologia, na sociologia, na economia e na ciência política. Por quê? Porque o que não é medido não é visto, gente. Então, se a gente não tiver dados de quantas são as pessoas desempregadas no país, de quantas são as pessoas que não se alfabetizaram no país, de quanto a tecnologia tem evoluído no nosso país, de quanto tem sido a nossa produção agrícola, todos esses dados nos ajudam a compreender a humanidade, né? E aí isso entra até na psicologia também. Tem várias ferramentas, e elas são ferramentas estatísticas para entender como que é a sua personalidade,
o que você consegue superar ou não. Eu estou fazendo um curso do Pedro Calabresa, já falei para vocês em outros vídeos, que chama Projeto Autoconhecimento e Transformação. Lá ele traz várias ferramentas, e são ferramentas estatísticas que falam como que é a nossa personalidade, qual que é a nossa tendência, e ele indica, né, que a gente leve a nossa vida a partir do método científico, né, de tentativa e erro, tentativa e erro. Então, eu questiono como eu estou levando a minha vida, eu testo novas atitudes e percebo se aquelas atitudes deram certo ou não e vou mudando e transformando a minha vida. Isso é o método científico que ele aconselha você trazer para o seu comportamento. Então, as probabilidades, as estatísticas saíram ali do campo das áreas exatas e estão na linguística, estão na psicologia, estão na ciência política. Por quê? Porque são importantes, porque os números não mentem jamais, né? Já dizia a Natália Arcuri, que eu já indiquei aqui para vocês também. E a gente tem essa outra questão. Se a gente não entende matemática, a gente não sabe calcular juros, a gente não entende que a gente compra um carro financiado e paga 2, que a gente compra uma casa financiada e paga 2. Mas aí você vai falar assim, mas eu não tenho condições de juntar dinheiro para adquirir meu carro, juntar dinheiro para adquirir minha casa. Tudo bem, eu entendo isso. O financiamento ele nos ajuda a adquirir o bem antecipadamente. Mas a gente tem que ter a noção do tamanho dessa dívida que a gente está assumindo. E às vezes a gente não tem essa noção. Às vezes a gente compra um carro e acha que é só pagar a parcela do carro. Aí esquece que o carro tem manutenção, tem gasolina. Então tudo isso gera custos e a gente não faz análise desses custos, né? Trazendo aí a matemática para a vida prática. Então, ela faz parte de toda a nossa vida e a gente não estuda matemática. E a gente não tem, baseado aqui no que a gente acabou de ver, a gente não tem memória, né, no nosso inconsciente coletivo, lembra dos conhecimentos intersubjetivos? Então, a gente não traz isso lá no fundo do nosso inconsciente, o conhecimento matemático, por isso que a gente tem essa resistência à matemática. Então, a gente precisa derrubar isso, começar a adquirir conhecimentos matemáticos, compreender a matemática, parar assim, não quero nem ver minhas contas, que está tudo no vermelho. Não, vamos ver as nossas contas, vamos entender isso, vamos entender de estatísticas, vamos perceber as pesquisas. Porque quando eu faço um planejamento para minha vida e eu falo assim, no final do ano eu quero viajar sem ter dívida, e a minha viagem do final do ano, um exemplo, tá, gente? Vai custar R$ 2.400, vamos fazer um cálculo redondo. R$ 2.400, então desde lá de janeiro eu começo a guardar 200. Quando eu chego em dezembro, eu tenho os R$ 2.400, eu pago a minha viagem à vista e viajo e não fico com a dívida para depois. O que a gente tem feito é o que? A gente usufrui primeiro do benefício, então a gente viaja, depois a gente arrasta aquela parcela, né, de 10 meses depois da viagem. Eles falam, nossa, já estou pagando a viagem que já passou até o efeito positivo dela. E aí, continuando. Então, o advento da ciência, ele vai dizer o quê? Que conhecimento é poder. Aí eu vou trazer mais uma citação aqui para vocês do livro. Em 1620, Francis Bacon publicou um manifesto científico intitulado Novo Organum, novo instrumento, no qual afirmou que conhecimento é poder. A real prova de fogo do conhecimento não é se ele é verdadeiro, mas se ele dá poder. Os cientistas geralmente presumem que nenhuma teoria é 100% correta. Em consequência, a verdade não é um bom parâmetro de teste para o conhecimento. O parâmetro real é a sua utilidade. Uma teoria que nos permite fazer novas coisas constitui conhecimento. Então, não necessariamente porque você traz um conhecimento e esse conhecimento é verdadeiro, ele tem alguma utilidade, né? Eu posso chegar aqui e falar para vocês, olha, as baleias são azuis. Tá, ok, obrigado pela informação, mas o que eu vou fazer com isso? Ou, como eu disse anteriormente, eu posso falar aqui para vocês sobre planejamento financeiro, sobre como a matemática influencia a nossa vida, sobre como a consciência de tantos juros e impostos a gente paga pode fazer diferença no nosso planejamento familiar. Isso dá poder, esse tipo de conhecimento dá poder, né? Dá poder de transformar a sua realidade. E aí a gente
ele continua, né, o autor falando sobre essa questão de como a ciência ela vai se alinhando, né, com o poder, que é o quê? O poder político, né? Então ela começa a ter investimentos porque conhecimento dá poder. Então vou ler aqui mais um trechinho para vocês. Não pretendo afirmar que não exista exceção à regra. Um bom historiador pode encontrar precedentes para tudo, mas um historiador ainda melhor sabe que quando esses precedentes não passam de curiosidade que obscurecem o grande cenário, de modo geral, a maioria dos governantes e empresários pré-modernos não financiava pesquisas sobre a natureza e o universo a fim de desenvolver novas tecnologias. E a maioria dos pensadores não tentava traduzir suas descobertas em dispositivos tecnológicos. Os governantes financiavam instituições educacionais cuja função era disseminar o conhecimento tradicional, com o propósito de sustentar a ordem existente, que é o que ele fala lá no começo do capítulo, e ele está reforçando aqui. Nós estamos mais ou menos no meio do capítulo, então ele reforça isso. Então ele vai falar, ele vai trazer o exemplo, né, de novo da bomba atômica, que é lá da Segunda Guerra Mundial. Então a Alemanha, ela já tinha se rendido quando o presidente americano consegue explodir a primeira bomba atômica, mas o Japão não. O Japão ainda está resistindo. Então o que ele faz? Ele ameaça e ele explode duas bombas, né? A gente sabe de Hiroshima e Nagasaki, ele explode duas bombas lá. 2 semanas depois o Japão se rende. Mas olha que ponto chegamos para que ele se rendesse. Então, é muito triste isso. E aí o autor traz aqui outro exemplo que é da pólvora, então baseado no militar, né, nas guerras. Então ele fala que hoje em dia as guerras são produções científicas. A pólvora foi criada pelos chineses, mas ela foi criada para fazer fogos de artifício. Ela só vai virar munição de canhão 600 anos depois da sua invenção, não ali no começo. Então, como que a ciência ela vai evoluindo de forma que ela vai adquirindo tecnologias militares. E eu vou sugerir para vocês, de novo, eu acho que no capítulo anterior eu já falei um pouquinho do livro Abundância, e ele traz, né, tecnologias exponenciais e inovação. Então eu vou deixar a playlist no final do vídeo para vocês, do livro Abundância. Então ele vai trazer a questão da evolução tecnológica e científica, mas com visão de trazer melhores qualidades de vida. Mas ele fala, no livro fala, né, que todo o princípio de tecnologia, ele começa como militar. Então, o carro, o drone, as coisas que foram descobertas não foram descobertas ou inventadas para o carro autônomo, tá, gente? O carro não. O carro autônomo, ele foi feito para que ele levasse alimento lá no meio de guerra, tal, mas sem que um motorista precisasse se arriscar a levar esses suprimentos, ou seja, de alimento, ou seja, de armamento. O drone também foi inventado a partir, né, de querer observar de cima campos que estão em guerra. Então, hoje em dia já tem outras utilidades para essas coisas, mas a premissa de cada invenção sempre é com intuito militar, né? Então, como a bomba atômica, a pólvora não, a pólvora foi um acaso, então ela foi inventada para fogos de artifício depois que ela virou munição para canhão. Então, eu vou encerrar aqui a primeira parte, né, da descoberta da ignorância com a última frase. A ciência, a indústria e a tecnologia militar só se entrelaçaram com o advento do sistema capitalista e da Revolução Industrial, mas assim que se consolidou, essa revolução se transformou o mundo rapidamente. Então a gente continua na semana que vem a ver como que foi essa evolução da ciência a partir do momento que ela se alia ao capitalismo. Espero que vocês tenham gostado desse trecho, né, desse trecho do livro. Eu acho bem interessante essa questão da descoberta da ignorância e achei mais importante, eu não tinha percebido esse paradoxo da questão da matemática, porque eu gosto muito de matemática, eu venho estudando finanças nos últimos 2 anos, mas eu vejo uma resistência muito grande das pessoas em entender e compreender isso. Mas quando a gente estuda história e percebe que isso já vem lá de trás, é um esforço maior. A gente precisa fazer essa mudança sim,
mas o esforço ele é um pouco maior. Então eu preciso sim fazer controle das minhas finanças, eu preciso de entender de matemática para que eu tenha uma qualidade de vida melhor. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a semana que vem.